Olá, boa noite. É sempre bom estarmos juntos aqui no programa Com a Mãe Aparecida, no quadro Igreja em Comunhão. Entramos hoje no Tríduo Pascal e nessa Sexta-feira Santa, a partir de hoje já vamos reviver toda a paixão do Senhor para que juntos possamos ressuscitar com Ele no domingo. E recebemos nesta noite um convidado muito especial, o professor Jack Brandão, ele que é pesquisador e dedicou mais de 30 anos da sua vida para o plano mortuário que teria envolvido Jesus após a sua descida da cruz, conhecido popularmente como Santo Sudário, uma das maiores relíquias da Igreja Católica. Professor Jack, seja muito bem-vindo, uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço, boa noite. Um momento muito especial para todos nós que somos católicos e um momento de muita reflexão também, né? Professor, gostaria que o senhor detalhasse para a gente o que está no Santo Sudário hoje e o que ele revela da crucificação, da paixão do Senhor Jesus Cristo. Ao longo dos anos, eu digo sempre, o Sudário de Turim, ele deixa de ser uma relíquia quando ele é fotografado no final do século XIX. Por quê? Até então, você enxergava uma imagem meio nebulosa, você não conseguia ter precisão da imagem que você via, e é salpicada de sangue, de elementos vermelhos que lembravam sangue. Quando o Sudário é fotografado, no final do 19, se revelou a imagem que estava lá, de uma forma até então não vista, com muitos detalhes. E essa imagem revela um homem de frente e de costas, com diversas marcas que até então não se tinha uma certeza. Os evangelhos nos falam da flagelação, os evangelhos nos falam, por exemplo, da coroação de espinhos, nos falam da crucificação em si, mas não havia elementos arqueológicos, como há pouquíssimos elementos arqueológicos que retratam a crucificação. O Sudário de Turim, ele, por sua vez, ele nos revelou ter um grande objeto arqueológico, porque ele nos revelou todas as principais características da crucificação como pena capital dos romanos. Até então não se tinha ideia. É muito importante nós lembrarmos que o Sudário nos mostra um homem por volta de 1,80 m, com mais de 120 marcas daquilo que nós chamamos de flagelação. O que é a flagelação? A flagelação fazia parte do processo da pena capital romana. Não foi apenas Jesus que foi flagelado, como muitas pessoas podem supor. A flagelação fazia parte de todo o ritual da crucificação, da pré-crucificação, ou seja, antes de ser crucificado, o condenado era flagelado. E ele tinha a obrigação de levar a cruz, que na realidade era simplesmente a parte de cima, aquilo que nós chamamos de patíbulo. Então, o Sudário nos mostra isso. E mais, ele nos mostra também que a coroação de espinhos não se restringia a uma mera tiara na testa, como muitos artistas até hoje usam. Não. A coroa de espinho, na realidade, era um verdadeiro capacete que foi enfiado na cabeça daquele homem. Como é possível verificar em todas os grandes coágulos presentes na cabeça. Mais do que isso, nós temos também as marcas dos cravos, que diferentemente do que os artistas nos mostram, ou seja, na palma da mão, o homem crucificado foi crucificado naquilo que nós chamamos de pulso, que era um único local que suportaria o peso de um homem. Se fosse na palma, por exemplo, a palma se romperia e o homem cairia da cruz. Isso são aspectos extremamente significativos
que mostram muitas vezes a própria veracidade do objeto arqueológico, entendeu? Professor, nós sabemos que são muitos estudos, né, tentando provar alguma coisa, ser verdadeiro ou não, alguns relatando que era da Idade Média, uma arte da Idade Média, porém, existem outros estudos já mais recentes que demonstram que o pano ele é da mesma época em que Cristo viveu, do século I. Como podemos falar sobre esses estudos? A grande parte dos meus estudos, de modo especial aquele com os quais eu lido há muitos anos, eu tento provar que a arte medieval ela é muito diferente da imagem do homem ali presente. As pessoas se esquecem de um detalhe crucial quando nós tratamos do tema arte. A arte, ela é e foi durante muitos anos mimética. Ou seja, os artistas eles precisavam de um protótipo, de um modelo, e eles imitavam esse modelo ao longo de gerações. Isso quer dizer o quê? Se o sudário, a imagem do sudário, fosse de um tema ou de uma temática medieval, isso estaria muito claro na arte dita medieval. Mas o que nós observamos diante da imagem que nós temos no sudário é exatamente o contrário, foi o que eu havia dito anteriormente. Nada que nós temos no sudário corresponde àquilo que a arte produzia naquele momento. É muito importante nós virmos isso e analisarmos essa diferença crucial entre o que era produzido naquele momento, em que o carbono 14, o resultado de 88, dizia que o sudário de Turim ele havia sido produzido nos séculos 11, 12, e a arte do período. É muito diferente, é muito diferente. Então, isso acaba corroborando o quê? Primeiro, um pintor daquele momento, ele não teria a capacidade de fazer isso. Por quê? Porque não havia um modelo. O modelo é bem diferente, ou seja, se compararmos a obra de arte do período com aquele do homem do sudário, são bem diferentes. Segundo, quando se começa a produzir artisticamente o homem crucificado, tentando imitar Jesus, isso se dá por volta do século VI. E os primeiros artistas, eles colocam, como eu havia dito, o homem crucificado na palma da mão, os pés muitas vezes separados, o ângulo do braço em relação ao stipes, que é a madeira do chão, aquela que vai para o chão, eles colocam num ângulo de 90 graus, ou seja, o braço completamente esticado num ângulo de 90 graus. Só que as pesquisas médicas e arqueológicas, muitas vezes, elas nos mostram que o homem poderia ser pregado a 90 graus no chão, como ele provavelmente deveria ter sido. Só que quando o patíbulo ele é levantado e fixado no stipes, que é o poste que estava no chão, naturalmente o ombro cai, e há quase que, entre aspas, um deslocamento, formando quase um ângulo de 60 graus. Só que os artistas não sabiam disso. E o sudário devia saber e precisar exatamente a partir do século XIX com a fotografia. Porque até então, com aquela imagem nebulosa que havia no sudário em loco, você não tinha condições de enxergar dessa maneira, entendeu? Professor, como o senhor colocou a partir de uma fotografia, podemos dizer então que o sudário funcionaria como um negativo, e nós sabemos que para se ter a foto é necessário da luz. É importante perguntar, para existir a foto, né, junto com o negativo é preciso a luz. E podemos ver ali no sudário talvez possíveis sinais da ressurreição de Cristo? Aí é que está. É algo muito importante nós lembrarmos o seguinte: a fotografia é a escrita da luz. Para quem é crente, para quem acredita, nós podemos dizer que a imagem impressa do sudário, ou no sudário, poderia ser realmente o reflexo da luz
da própria ressurreição. É óbvio que eu, enquanto cientista, eu não posso nunca afirmar isso, porque a própria ciência busca essas respostas e até hoje a própria ciência não conseguiu explicar e explicitar o porquê de a imagem ter ficado no pano. É óbvio que eu vejo o sudário de Turim como a luz de que a humanidade, hoje no século XXI, precisa para conhecer esse Jesus, que ela acredita que conhece, mas muito pouco conhece. E isso é algo, para mim, que estudo o sudário há muitos anos, meio triste. Porque eu vou dar um exemplo. Eu estou lançando, na realidade, uma obra muito grande sobre o sudário de Turim. Eu lancei 2 volumes já, que já dá um total de quase 900 páginas, só os 2 volumes, fora os outros 3. E há muito pouca procura. As pessoas parecem que não se interessam, acham que essa imagem pouco tem a dizer, porque as pessoas acreditam que o sudário é falso. Há tantas evidências que mostram o contrário, mas as pessoas preferem acreditar na mesmice, ou seja, achar que o sudário é um pano ou uma mera relíquia. É importante a gente pensar nessa questão da própria relíquia. A ideia de relíquia, ainda para muitas pessoas, cientistas, por exemplo, ou céticas, veem as relíquias cristãs como meras fantasias. E o sudário, infelizmente, acaba entrando nesse rol, entre aspas, fantástico. Só que ele não consegue enxergar todo o poder, como eu disse, científico e antropológico que o sudário traz dentro dele. É exatamente como eu acabei de dizer, e você também disse, é essa luz que o século XXI precisa, e essa luz que o século XXI continua negando, que é o Cristo ressuscitado, né? Professor, muito obrigada. A gente queria conversar ainda mais com o senhor, porque acredito que são muitos assuntos, muito conhecimento a ser explorado. Muito obrigado mais uma vez por conversar conosco e trazer esses ricos detalhes, né, através do sudário da paixão do Senhor Jesus. Um grande abraço para o senhor. Fiquem com Deus, eu agradeço mais uma vez estar aqui com vocês, eu acho um momento muito importante, e que esse Cristo ressuscitado, que em breve vai se mostrar exatamente com essa luz, a luz de Cristo, nos ilumine para que a gente possa conhecer um pouco a história de Jesus realmente, para que a gente possa seguir, mas seguir com o coração e com a alma e com o corpo inteiro. Muito obrigado mais uma vez. Nós conversamos com o professor Jack Brandão, ele que é o pesquisador há mais de 30 anos do conhecido Santo Sudário. Rede Aparecida de Rádio, a fé está no ar.